O tema de hoje é artrose de joelhos, uma situação extremamente frequente e que nós vamos descobrir exatamente como se manifesta, qual o tipo de dor, como fazer o diagnóstico e, principalmente, como tratar de forma resolutiva. A artrose de joelho vem de duas maneiras. Ou o que se chama primária, que é a artrose ou osteoartrose, que é um desgaste natural que ocorre ao longo do tempo justamente porque a pessoa utiliza muito o seu caminhar, a sua marcha, e se existe sobrepeso, isso principalmente então vai se acelerar. A forma secundária seria por traumatismo. Por exemplo, a pessoa jogou futebol aos 25, 30 anos de idade, teve que retirar um menisco porque houve uma lesão traumática, e isso faz com que se perca muito do condicionamento do joelho, do seu amortecimento, o coxim que representa justamente os meniscos dentro da estrutura íntima dos nossos joelhos. Isso gera um desgaste mais precoce, uma artrose mais precoce, mesmo que as pessoas não tenham sobrepeso, não sejam obesas. A dor da artrose de joelhos é uma dor pré-cinética, ou seja, ocorre antes do movimento ou no início do movimento. A pessoa se encontra sentada, nenhuma dor, quando vai se erguer, quando vai se movimentar, pode acontecer de haver uma dor profunda naquela região, e isso só vai passar depois de a pessoa aquecer as juntas, ou seja, der alguns passos, ou 10, 15, 20 passos, a dor praticamente desaparece ou diminui muito em intensidade. Essa dor, ela é típica da artrose e acontece principalmente pela manhã, quando a pessoa vai sair da cama. Então, para isso ser evitado, uma dica desde já: dar uns chutes no ar, por exemplo, com os joelhos, ou ainda na cama, chutes para o teto, de forma a aquecer a junta. Com isso, vocês vão ter muito menos dor logo nos primeiros passos e as coisas serão muito mais toleráveis. Uma outra característica da dor da artrose de joelho é que ela retorna depois da pessoa caminhar um certo trecho, uma quadra, 2 quadras, enfim, dependendo do avançar da doença. Muitas vezes as pessoas não podem caminhar em doença extremamente avançada, mas isso justamente é o que se procura, que as pessoas não cheguem nesse estágio fazendo o tratamento adequado. A artrose de joelho muitas vezes se associa a uma bursite chamada anserina, ou da pata de ganso. Você pode ver isso no filme específico destinado às bursites. O tratamento da artrose de joelho pode ser simples, pode ser complexo. Depende muito de como a pessoa vai se comprometer no seu tratamento. Isso porque há necessidade muitas vezes de um certo repouso, cessar aquela caminhada diária por um período, depois isso pode ser retomado, principalmente quando há esforços envolvidos, subir e descer escadas, lombadas, morro acima, morro abaixo. Isso é extremamente prejudicial. Pode-se colocar gelo ou calor, tem pessoas que respondem melhor a um ou outro. Pode-se fazer fisioterapia, uma fisioterapia bem orientada ajuda muito. A pessoa pode tomar anti-inflamatórios não hormonais, ou seja, não cortisona, não há necessidade de ser corticoide nesses casos, e a pessoa pode e deve também usar analgésicos, conforme a necessidade. Isso o médico vai determinar junto com a pessoa como é a sua tolerabilidade, a tolerância aos remédios, se tem algum para-efeito envolvido, se tem alguma contraindicação, por exemplo, pessoas com pressão alta não devem usar alguns tipos de anti-inflamatório, porque a pressão pode realmente subir muito. Uma outra medida que pode ser utilizada são infiltrações, principalmente de ácido hialurônico ou hialuronato. Existem várias marcas no mercado. Isso não são aquelas infiltrações de cortisona, que o povo, de certa maneira, teme, com razão, porque não deve se aplicar mais do que 3 vezes esse tipo de corticoide dentro das articulações no prazo de 1 ano. Mais do que isso é deletério, faz mal para as juntas da pessoa, quando isso é aplicado na mesma articulação, é claro. E o ácido hialurônico não é problema de ser aplicado, porque justamente esse hialuronato é o lubrificante natural
que existe dentro das nossas articulações. É claro que aquele preparado que é aplicado ali é uma gelatina, é muito denso, muito concentrado e, portanto, vai ter um efeito a médio e longo prazo, muitas vezes até 6 meses. Isso tem que ser repetido, então, não há problema de se repetir, tantas vezes quando necessário, é um processo, digamos, natural. Apenas tem que ser bem aplicado dentro da articulação, porque justamente se quer é um efeito lá na articulação e não nos tecidos no entorno da articulação. Por isso muitos médicos atualmente usam o recurso da ecografia, fazem ecografia junto com a infiltração para se verificar exatamente onde está a ponta da agulha no procedimento. É muito importante que se tenha uma boa musculatura, tanto a musculatura de coxas, que dão o trabalho, fazem o trabalho de esticar o joelho, esticar a perna, como também a musculatura posterior, que deve estar bastante alongada, deve ter bastante flexibilidade. Se não tivermos uma boa musculatura das coxas, teremos problema na reabilitação do joelho, o problema acaba sempre retornando. E, por último, mas não menos importante, o peso da pessoa deve ser o peso ideal. Quanto mais magra a pessoa puder estar numa situação em que haja uma definida artrose de joelho, melhor. Qualquer 1 quilo, 2 quilos que a pessoa perca já vai fazer diferença na dor e os joelhos agradecem. A resposta ao tratamento será muito melhor. É claro que é fácil de dizer, difícil de fazer, mas essa é uma constatação de todos os estudos científicos. Portanto, perder peso, extremamente importante nessa situação. Cirurgia de artrose de joelho seria de 2 tipos, uma de artroscopia, em que se faz aqueles furinhos e se enxerga por uma câmera de televisão, e se propõe uma limpeza da articulação, ou então fazer uma abertura da articulação e colocar uma prótese. Em geral, prótese total, existe hoje em dia prótese também de meio joelho, que pode também funcionar. Tem indicações, contraindicações, tem pessoas, por exemplo, que têm problema cardíaco, não podem fazer uma cirurgia desse tipo. A cirurgia de prótese de joelho é uma cirurgia que muitas vezes dá muito certo, mas outras vezes, e não se sabe bem porquê, não existe uma adequação melhor, as pessoas continuam com uma certa inflamação, um calor, certa dor na região do joelho. Inclusive na mesma pessoa. Eu tive pacientes que fizeram um joelho, se deram muito bem. Quando foram fazer a prótese segundo joelho, com o mesmo cirurgião, mesma prótese, mesmo hospital, portanto, mesma técnica, o joelho não respondeu bem. Continuou incomodando como incomodava antes. Então, é algo que tem que se verificar com muita confiança no ortopedista, a pessoa que vai efetuar esse tipo de procedimento. Na questão de se fazer artroscopia com limpeza, ou seja, uma retirada daquele tecido que está desgastado dentro da articulação, os efeitos são muito fugazes. Não existe uma indicação precisa hoje para se fazer artroscopia de joelho em artrose, justamente porque depois de 4, 6 meses retorna todo o problema e não está se resolvendo a situação. Portanto, artroscopia em geral não é bem indicada em artrose de joelho. Quadros muito avançados podem evoluir até se fazer prótese total dos joelhos.